Fala galera, tudo bem? Bom, olha, é momento da gente relacionar o ponto de fusão, o ponto de ebulição com as funções orgânicas, lá, tá? Com os compostos da química orgânica. Só que para isso, você não pode esquecer de coisas mais fáceis em relação ao tema. Fio, como assim? O que é o ponto de fusão? É a passagem do sólido para o líquido. O que é o ponto de ebulição, Fio? É a passagem do líquido para o gasoso, tá? Ou para o vapor. Tá bom, Fio. E aí? E aí que toda essa passagem ocorre, na verdade, com a quebra, com a ruptura de ligações intermoleculares. Então, quando eu quebro uma ligação intermolecular, eu faço com que as moléculas se afastem um pouco mais. Então, passei para o estado líquido. Quebrei mais essas ligações intermoleculares, eu então fico uma molécula sozinha no espaço. Eu fico então como um gás que a gente considera que ele não faça ligação intermolecular. Tudo bem? Então, à medida que a gente quebra ligações intermoleculares, a gente vai mudando o estado físico da substância. Legal? Só que, Fio, eu preciso lembrar os tipos de ligações intermoleculares e como o assunto agora é química orgânica, fazer a relação com a química orgânica desses caras. Legal? Com as funções orgânicas que ele podem existir. Tudo bem? Bom, vamos lá. Tenho aqui as 4 ligações que a gente utiliza a todo o tempo. Íon dipolo é a mais forte que tem. É mais forte que ligação hidrogênio, que é mais forte que dipolo permanente, que é mais forte que dipolo induzido. Não esqueçam, dipolo induzido pode ser chamado de força de London ou de Van der Waals. Tudo bem? Fio, e aí? Se é mais forte, significa que é mais difícil quebrar, é mais difícil romper. Se é mais difícil romper, Fio, o ponto de ebulição ou de fusão tem que ser o quê? Bem maior, porque necessita-se de mais energia para alcançar a mudança de estado. Ou seja, esse daqui tem as maiores temperaturas de fusão e ebulição. Fio, e aqui? Esse daqui tem as menores temperaturas de fusão e ebulição. Show? Então a gente está aqui, ó, de lá para cá crescendo, daqui para lá diminuindo a temperatura. Então vai ficando mais fácil romper as ligações aqui do que no início. Tudo bem? Fio, então, começando de lá, dipolo induzido. Quais são as moléculas que tendem a fazer esse tipo de ligação? Bom, só para deixar claro, são moléculas apolares, tá? Pensando em funções, tem uma função que aparece muito nesse momento, que são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, galera, são tipicamente apolares. Então, são tipicamente dipolo induzido. Tudo bem? Por quê, Fio? Justamente por serem apolares. Essas 3 ligações são para compostos polares e dipolo induzido é para composto apolar. Tudo bem? Sendo assim, a gente segue. Fio, dipolo permanente. Galera, dipolo permanente é quando a substância pode ser polar, mas não tem OH ou NH. Ou seja, pode ser uma acetona, pode ser um aldeído, show? Pode ser um éster. Ah, é verdade, fio. Nesses caras não tem o O ligado ao H, show? Ou seja, fio fazem dipolo permanente, caso sejam de fato polares, dependendo do tamanho da cadeia. Fio ligação hidrogênio. Há algumas, olha, temos o álcool, temos fenol, temos o ácido carboxílico, temos uma amina, que aí ela tem que ser primária ou secundária, tá? E temos uma amida, que pode ser até a mono substituída. Fio, e íon dipolo? Íon dipolo nós temos o sal orgânico. Show. Ou seja, essas são as funções presentes aí mais ou menos em cada tipo de ligação intermolecular possível, legal? Fio, tá bom, mas e aí, chegar um pouquinho pro lado para não ficar apertado. Vou até colocar mais uma aqui, ó. O éter. Fio, tá bom, mas e aí? Bom, daqui para lá são as mais fortes, são as mais difíceis de serem quebradas. Só que como é que eu vejo isso na prática, Fio? Bom, o primeiro passo é a gente analisar realmente o tipo de ligação intermolecular. Então, eu vou colocar aqui, ó, ligação intermolecular. Show? É a primeira, é a primeira. Fio, vamos lá então, vamos avaliar. Vamos para lá. Exemplo 1, você tem 2 moléculas, tudo bem? Uma delas é um hidrocarboneto. Então, vou até colocar aqui, ó. É um
carboneto. E a outra, fio? A outra é um álcool. Fio, e aí? O álcool tem OH. Se tem OH, ele faz ligação do tipo intermolecular, do tipo ligação hidrogênio. E o hidrocarboneto, fio, é apolar, é dipolo induzido. Sendo assim, vem cá, álcool é ligação hidrogênio, é mais forte que dipolo induzido. Logo, tem o maior ponto de fusão e ebulição. Então, vou colocar aqui, ó, maior ponto de ebulição. Sempre na comparação, tá bom, gente? Sempre, fio, sempre. Exemplo 2, vou comparar os dois caras. Nessa comparação, os dois são hidrocarbonetos, ou seja, os dois já são ligação hidrogênio, perdão, já são dipolo induzido. E aí, fio, vem o próximo tópico. A gente vai analisar a massa molar dos dois caras. E aí? Esse aqui é o C8H18 e aquele é o CH4. Qual deles vai ter a maior massa, fio? Bom, o C8H18 tem muito mais carbonos do que o CH4. Com isso, a gente faz com que o C8H18, que tem a maior massa, tenha o maior ponto de ebulição. Então, esse cara, menor ponto de ebulição. Tudo bem? Então, fica bem atento em relação a isso. Maior ponto de ebulição, por quê, fio? Porque esse cara tem a maior massa molar e esse tem a menor massa molar. Fio, show! E se eu tiver o exemplo 3, em que os dois têm a mesma fórmula molecular? Ué, se tem a mesma fórmula, não muda nada. Muda sim, olha isso. Só que uma cadeia é normal e a outra cadeia é ramificada. E aí, fio? É a nossa terceira análise. Ramificação. O papo é, quando você tem essas moléculas, ramificadas ou não, lembre-se que para a gente mudar o estado físico tem que quebrar a ligação intermolecular. Então, a interação dessas moléculas com outras moléculas idênticas a ela. Show? Então, vou desenhar aqui uma outra molécula idêntica. E outra aqui também idêntica. O papo é, perceba o encaixe dessa molécula aqui. Tá muito encaixadinho, é muito perfeitinho, né? Se você olhar para a outra tem uma ramificação que funciona como se fosse um impedimento. Não deixa encaixar bonitinho, tem sempre um pino para fora. Tranquilo? Ou seja, as ligações aqui, elas não são tão próximas quanto da outra. Não consegue ficar tão perto. Se não fica tão perto, fio, é menos intenso. E aí, professor? E aí que quanto maior o número de ramificações, mais fácil é de quebrar as ligações. Por quê? A molécula não fica tão próxima uma da outra, legal? Rola um impedimento espacial e aí ela fica mais distante. Se está mais distante, a ligação é mais fraca. Se está mais fraca, é mais fácil quebrar. Se é mais fácil quebrar, o ponto de ebulição vai ser menor. Tudo bem? Então, olha, nesse caso aqui, quanto maior o número de ramificações, menor o ponto de ebulição. Show? E aqui eu vou ter o maior ponto de ebulição. Ah, fio, peguei. Então a gente tem que analisar essas três coisas. Primeira coisa, a ligação intermolecular. Depois, a massa e então o tipo de ramificação. Quanto mais ramificada a cadeia for, mais fácil é de quebrar, então menor vai ser o ponto de ebulição. Legal? Dessa substância. Tranquilo isso? Agora sim. Ó, um beijo pra vocês. Faz o printão e a gente se vê em qualquer momento. Valeu!